Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar a respeito de cálculos algébricos, né? Revendo o conteúdo sobre equações. Nós vamos rever todo esse contexto de equação com bastante calma, com bastante atenção, né? O que é que primordialmente a gente precisa saber? A gente precisa saber que o cálculo algébrico, ele trabalha, ele se baseia, né, numa balança que se mantém em equilíbrio, né? Então, a gente tem 5 de um lado, 5 do outro. Essa balança precisa se manter em equilíbrio, né? O que separa essas balanças, né? Os pratos dessa balança é o sinal de igual, ok? Então, entre os pratos dessa balança, o que nós temos aqui no centro é o sinal de igual, ok? E cada um desses pratos é identificado como um membro, né? Então, aqui eu tenho o primeiro membro e aqui eu tenho o segundo. Quem separa esses membros é o sinal de igualdade. Então, isso aqui é o primeiro membro, isso aqui é o segundo, tá? E eu preciso saber quais são os elementos que podem ficar em cada um desses membros. Isso é de fundamental importância, certo? Então, você anota aí num lugarzinho do seu caderno essa observação. No primeiro membro, certo? Que é tudo que vem antes do sinal de igual, a gente deve ter letras e números que estejam acompanhados de letras. Só eles podem ficar no primeiro membro, ou seja, na parte que fica antes do sinal de igual. Depois do sinal de igual, no segundo membro, no segundo prato, seriam apenas números, como nós temos aqui. Então, eu preciso saber que no primeiro membro é o lugar das letras e de números acompanhados de letra. E depois do sinal de igual é o lugar de se colocar os números, tá bom? Outra coisa que eu preciso saber. Tudo que tem no prato é para somar, ok? Tudo que vem aqui no prato é para somar. Então, você vê que aqui foi x mais 3 igual a 5 mais 2. Então, tudo que vem no prato, a gente soma, ok? Aqui a gente tem a especificação do que eu estava dizendo a você. Equação é uma igualdade em que há pelo menos uma letra para representar um valor. A gente precisa descobrir, né, o valor dessa incógnita. E aí a gente vai organizar. Então, eu preciso saber primeiro membro, segundo membro. Eles são separados pelo sinal de igual. E eu preciso saber quais elementos pertencem ao primeiro e quais elementos pertencem ao segundo. Então, o primeiro membro só pode ter letras e números acompanhados de letra. E no segundo membro é o lugar de colocar os números. Então, quando a gente recebe a equação, como essa que foi apresentada aqui, através da imagem anterior que nós vimos, eu preciso analisar essa equação e identificar se eu tenho algum termo errado, ou seja, se eu tenho algum termo fora do lugar, tá bom? Para que eu possa ordenar antes de começar a fazer os meus cálculos. Então, eu só posso começar a calcular, eu só posso começar a fazer a conta quando todos os termos estiverem nos seus lugares, tá bom? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para que a gente possa discutir de maneira mais clara, né? Então, veja, eu coloquei aqui como exemplo essa operação. 5x menos 3x, que é igual a 30. Então, o que foi que eu disse a você? Primeira coisa que a gente analisa é se todos os elementos estão nos lugares corretos. Então, o meu primeiro membro é composto por números acompanhados de letra, né? Ó, todos dois são números acompanhados de letra, tá certo? E no segundo membro eu tenho números, também tá certo. Então, significa dizer que todos os seus elementos estão nos seus devidos lugares. Como eles estão nos lugares corretos, eu posso começar a fazer minha conta sem problema nenhum. Aí eu tenho 5 menos 3, né? Porque eles estão acompanhados da mesma letra, a gente faz a operação com os números. 5 menos 3 é igual a 2x, igual a 30. Quando a gente chega nesse momento da conta,
tá? Onde a gente fez as operações que haviam para ser feitas, todo mundo está no seu lugar certinho, é hora de você isolar a letra. E o que é isso, professora? É você deixar esse X sozinho, ó, tá vendo? Eu vou tirar esse X daqui, esse X vai ficar sozinho. Aí X é igual a 30, o número que está acompanhando o X, ele desce para dividir. Certo, pessoal? Então, isso é uma regra. Toda vez que você chegar nesse momento do cálculo, é dessa forma que você vai fazer. É hora de você isolar a letra, o X vai ficar sozinho, que é igual a 30, e o número que estiver acompanhando essa letra, ele desce para fazer a divisão, tá? Então, eu tenho 30 dividido por 2, então, o meu valor de X é igual a 15. Certo? Então, é dessa forma aqui que a gente vai fazer a nossa resolução, que a gente faz os nossos trabalhos, tá bom? Vamos ver o nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui 12 menos 7 mais 4x menos 25. Lembra-se que eu disse a você que a primeira coisa que a gente faz é identificar se todos os elementos estão nos seus lugares corretos. Para que eu saiba se eles estão nos lugares corretos, eu preciso saber quais são os elementos que podem ficar em cada um dos membros. Foi isso. Então, eu disse a você que, ó, esse aqui é o primeiro membro, não é isso? É tudo aquilo que vem antes do sinal de igual. No primeiro membro, só podem ficar letras sozinhas e números que estejam acompanhados de letra. Só são esses dois elementos que podem ficar antes do sinal de igual. O lugar dos números é depois do sinal de igual. Então, significa dizer que o nosso número 12 está errado. E o nosso número 7 também está errado. Ou seja, eles estão nos lugares errados. Como ele é número, certo? O lugar deles é aqui, junto do 25. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa organizar e colocar esses elementos nos lugares corretos, tá bom? Lembrando, quem está certo, certo? Quem está certo vem primeiro. Ou seja, 4x não está ok, então 4x vai vir primeiro, ele vai vir aqui para frente. Ele está no canto dele certo, eu não mexo com ele, tá bom? Igual a 25. 25 não está no canto certo, 25 está no lugar certo, então ele vem automaticamente primeiro. Agora que eu já organizei, eu vou buscar os elementos que estão errados, ou seja, que estão fora do lugar, tá? Então, esse 12 é um número positivo. Professora, como é que eu sei que esse 12 é positivo? Porque o sinal de mais, ele não é obrigatório. Você coloca se você quiser, né? Principalmente aqui no início do cálculo, não tem muito sentido. Mas o sinal de mais, ele não é um sinal obrigatório. O sinal que é obrigatório é o sinal de menos. O número que é negativo, obrigatoriamente, ele tem que ter o sinal de menos na frente dele. Já o sinal de mais não é. Então, sempre que eu identificar um número sem sinal, como é o caso do 12, como é o caso do 25, tá vendo que ele não tem sinal na frente, como é o caso do 30, eles não têm sinal na frente. Então, se eles não têm sinal na frente, automaticamente eu sei que eles são números positivos. Porque se fossem negativos, obrigatoriamente, eles teriam que ter o sinal de menos na frente deles. Espero que tenha ficado claro essa questão para vocês, tá? Então, como o número 12 não tem sinal na frente dele, ele é positivo. Como ele vai mudar de membro, veja que ele está no primeiro membro e ele vai viajar para o segundo membro. Quando isso acontece, quando você muda de um membro para o outro, ele está no primeiro, você vai levá-lo para o segundo, certo? Então, ele deixa de ser positivo, ele passa a ser negativo, ou seja, o sinal se inverte. Se ele é positivo lá no primeiro membro, quando ele for para o segundo, ele fica negativo. Se ele for negativo no primeiro membro, como é o caso do 7, e você vai levar ele para o segundo, então ele vai ficar positivo. Ok, pessoal? Então, os termos que estão certos, eles vêm primeiro, cada um no seu lugarzinho, e depois você vai buscar os elementos que estão errados, tá?
vai colocá-los no lugar certo, e esse transporte de um membro para o outro faz com que ele altere o seu sinal, tá? Agora, todos os elementos estão nos seus devidos lugares e a gente pode começar a fazer o nosso cálculo, tá? Então, eu comecei fazendo essa operação aqui de 25 mais 12, perdão, 25 menos 12, que deu 13, e 13 mais 7, que deu 20. Né? Então, o 4x a gente vai repetindo, porque eu não vou fazer nada com ele agora, vou resolver essa operação. Aí você poderia me dizer, professora, eu poderia fazer isso aqui tudo de uma vez? Pode sim. 25 menos 12, que daria 13, 13 mais 7, que dá 20. Poderia ter feito essa operação dos 3 elementos de uma única vez, não teria problema algum, tá? Desde que você siga a ordem direitinho. Você poderia ter feito também unindo os positivos e depois fazendo a subtração, né? 25 com 7, nós teremos aí 32, aí dos 32 a gente tira 12, daria 20. Então, assim, nós temos aí várias opções para serem resolvidas, né? Eu fiz bem devagarinho para você ir analisando, até porque isso aqui são exemplos para você analisar depois com calma, voltar à aula com mais calma, para poder resolver a nossa atividade da semana, tá bom? Mas a gente tem várias opções, como eu disse a você. Eu fiz fracionado, eu fiz primeiro a conta de menos, depois a de mais. Eu poderia ter feito tudo de uma vez só. 25 menos 12 dá 13. 13 mais 7 dá 20. Poderia ter feito ordenando positivos e negativos. 25 mais 7, que dá 32. Dos 32, eu tiro 12, que me dá 20 como resposta. Então, assim, em matemática, nós temos várias opções de caminhos, né? Então, você escolhe o caminho que, para você, é mais significativo e é mais fácil de você entender, ok? Então, vamos lá. Agora, nós chegamos nesse nível aqui da conta, tá vendo? Então, cada expressão numérica requer de você uma organização diferente. Veja que aquela que foi dada como nosso primeiro exemplo, né? Na segunda linha, a gente já chegou nessa fase onde eu precisei fazer mais cálculos nesse segundo modelo para chegar nesse mesmo nível, tá vendo? Então, 4x é igual a 20. Chegamos nesse nível aqui do cálculo de expressão. O que é que a gente faz agora? Agora é a hora da gente isolar a letra, correto? É hora de deixar o x sozinho, né? Ó, x é igual a 20, tá vendo? Tudo direitinho. E o que é que vai acontecer com esse número que estava acompanhando a letra, pessoal? Ele vai descer para dividir, lembram disso? Então, isso é uma regra. Toda vez que você chegar nesse nível aqui do seu cálculo matemático, é hora de você isolar a letra. Então, o x vai ficar sozinho e o número que estiver acompanhando esse x, ele vai descer para dividir o elemento que você está trabalhando. Então, o nosso valor de x seria 20 dividido por 4, que é igual a 5. Ok, pessoal? Vamos continuar com os nossos exemplos. Aqui no exemplo anterior, eu dei já equações prontas a vocês, para que vocês analisassem essa equação, verificassem se os elementos estão nos lugares corretos, para poder começar a calcular. Já nesse exemplo aqui, eu te dou uma equação de imagem, ou seja, eu te dou uma imagem para que você analise essa imagem, certo? Então, eu expliquei desde o início, né, que cada um desses pratos representa um membro da nossa equação. Essa equação é separada pelo sinal de igual, tá? É o que separa um membro do outro, tá bom? E aqui, eu expliquei também anteriormente que tudo que está no prato, tá? Tudo que tiver no prato é para somar. Então, nesse modelo aqui, o que é que nós temos? 2x, porque são duas caixas de um valor que eu não sei qual é, então eu atribuo uma letra a esse peso que eu não sei quanto é. Então, 2x mais 8 é igual a 14, né? Então, essa seria a nossa equação. Veja que a gente vai trabalhando o cognitivo de maneira diferente. Nos modelos anteriores, eu coloquei já a expressão correta para você. Já nesse aqui, eu te dou uma imagem, você vai fazer a análise para chegar na equação, para que a gente possa começar a resolver, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo que eu disse a vocês anteriormente é analisar a equação que nós temos e identificar
Todos os termos estão nos lugares corretos? A gente viu que antes do sinal de igual é o lugar que ficam as letras e os números acompanhados de letras. Só eles podem estar aqui antes do sinal de igual. E depois é o lugar de colocar os números, tá? Então, analisando a nossa equação, a gente observa que tem um elemento errado. Quem é esse elemento, pessoal? Né? Esse elemento é o número 8, tá vendo? O número 8, ele é número. O lugar dele é junto do número 14 e não junto desse número acompanhado de letra. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso organizar a minha equação, ok? Quem está certo, vem primeiro. Então, 2x está certo. Está no lugar dele, ele é um número acompanhado de letra, está todo certinho, ok? Que é igual a 14. 14 é o número, o lugar dele é depois do sinal de igual, ele está no lugar dele. Quem é que eu vou buscar, que eu identifiquei que está no lugar errado? É o número 8, né? Ele é número, ele tem que ficar junto do número 14. Como eu vou mudá-lo de membro? Veja que ele está antes do sinal de igual, ele está no primeiro membro e o lugar dele é no segundo. Então, se ele muda de lugar, se ele muda de membro, ele muda de sinal. O 8 era positivo, então quando ele vier para o segundo membro, ele vai se tornar negativo, tá certo? Agora que todos os elementos estão nos seus devidos lugares, a gente vai resolver a operação. 2x é igual a 14 menos 8, né? Dá igual a 6. Dos 14 reais que eu tinha, eu paguei 8 reais que eu estava devendo, fiquei ainda com 6 reais. Chegamos no momento da equação onde nós vamos isolar a letra. Lembram disso? Então, x é igual a quem? A 6. E esse número que acompanha a letra, o que é que acontece? Ele desce para dividir. E 6 dividido por 2 é igual a 3, certo? Significa dizer que cada uma dessas caixinhas verdes pesa 3 gramas, vamos dizer assim, né? Vamos para o nosso modelo de letra B. Mesma coisa. A identificação do membro refere-se ao prato da minha balança, certo? Então, tudo que tem no prato, a gente soma. Então, eu tenho 1, 2, 3x mais 6, que é igual a 42, ok? Então, essa seria a representação gráfica por extenso do que eu estou vendo na imagem, né? Então, 3 caixinhas de x, que eu não sei quanto pesa cada uma delas, mais 6, porque tudo que vem no prato a gente soma, que é igual a 42, ok? Aí, qual é a primeira coisa que a gente faz? Analisar com calma e identificar se existe algum número fora do lugar, né? Então, aqui o número 6 está fora do lugar, ok? Então, eu preciso ordená-los. Quem está certo vem primeiro, então 3x está ok. Igual, 42 também está no lugar certo dele, certo? O 6 era positivo, ele vai para o outro lado, ele fica negativo, ok? 3x é igual a 42 menos 6 é igual a 36, certo? E agora é a hora de isolar a letra, ó. Chegamos nesse nível aqui da nossa equação, tá? Então, o x fica sozinho, é igual. X é igual a 36. O que é que acontece com esse número, gente, que está acompanhando a letra aqui? Ele desce para dividir, lembra disso? Então, eu tenho aqui 36 dividido por 3, x é igual a 12, tá? Então, esses aqui foram os exemplos que eu dei a vocês para que vocês pudessem ver com riqueza de detalhe como é que se resolve uma equação do primeiro grau, tá? E aqui eu tenho exemplos muito similares ao que foram trabalhados anteriormente. Então, bateu uma dúvida, não entendeu, volte para a aula, veja o passo a passo que eu vou explicando, que você vai conseguir fazer essas 3 operações aqui, ó, certo? A letra A,
a letra B e a letra C. Lembrando que o que separa esses pratos é o sinal de igual. Tudo que tem na balança aqui é para somar. Então, aqui seria 2x mais 2 igual a 14. Então, eu vou olhar se os elementos estão nos lugares corretos, se eu vou precisar ordenar alguém, colocar, né, cada um no seu lugar. Aqui na letra B, ó, 3x mais 7, que é igual a 76. Na letra C, 3x mais 12 é igual a 24, tá? Então, escreva por extenso essa operação, analise antes de começar, veja se os elementos estão nos lugares corretos. Todos eles vai precisar organizar, ó. 2 é número, tá no primeiro prato, tá no primeiro membro, então ele tem que estar junto do 14, então tem que trocar. O 7 também é número, ele tem que ficar do lado do 76. Então, primeiro você escreve a equação do jeito que ela está na imagem e depois você faz os transportes dos elementos, cada um para o seu lugar, ok? Nessa daqui, eu tenho uma balança, está em equilíbrio e as 3 melancias têm o mesmo peso, tá? Então, vamos lá. Ó, nesse primeiro prato, eu tenho 2 melancias mais 7 quilos. No segundo prato, eu tenho uma melancia mais 12 quilos. Então, lembre-se, como eu não sei o peso das melancias, eu vou colocar X para representar, não é assim? Então, para esse primeiro, a gente viu que tudo que está no prato, a gente soma, não é assim? Então, eu vou colocar 2x mais 7. Só o número 7. Não escreva o QG representando, que corresponde à questão do quilo, senão você vai se confundir com o X que você colocou na melancia, tá? Então, seria 2x mais 7 só, igual a X mais 12, ok? Então, presta atenção. 2x mais 7, que é igual a x mais 12, tá bom? E aí você vai descobrir para mim quanto pesa a minha melancia. Se é 2 quilos, se é 3, se é 4 ou se é 5 quilos, cada uma delas, tá bom? No terceiro, veja, preste bem atenção para você não cometer nenhum erro, tá? Ó, nesse primeiro modelo eu tenho uma gata grande e essa gata pesa 4 quilos, tá? Então, essa parte em negrito aqui refere-se ao peso correspondente à gata. Então, esse aqui é o que está no primeiro prato. Então, quando eu vou montar o quê? 4. Somente, tá? Não vou botar quilo, nenhuma letra, não. Vou colocar só o número 4, tá? Que é igual a... Eu tenho um gatinho pequeno, mais 3 quilos, né? Mas eu não sei quanto pesa esse gato pequeno. Então, para ele, eu vou colocar a letra X. Então, no segundo prato, seria X mais 3, tá? Então, como é que fica a nossa expressão? Seria 4, que é igual a X mais 3, tá? Então, vamos ordenar essas questões aí, ver quem é que está fora do lugar e vamos tentar colocar todo mundo no seu devido lugar para a gente responder a nossa equação, tá bom? Na letra B, eu tenho, num prato, 5 gatinhos. E eu não sei quanto eles pesam. Então, significa dizer que eu vou ter que atribuir uma letra a eles, não é? Então, seria X para cada um dos gatos, A, B, tanto faz, né? Então, seriam 5 o quê? 5x, certo? Que é igual a gata grande, que ela pesa 10 quilos. Então, a sua equação ficaria 5x, que é igual a 10, tá? E nessa equação, todos os elementos já estão nos seus devidos lugares, não é? 5x, que é igual a 10, tá? E aí você vai resolver e vai me dizer quanto é que pesa cada um desses gatos pequenos. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham conseguido assimilar, se esforcem um pouco mais para responder essas questões e a gente se vê semana que vem.